Olá, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre sedentarização e produção de alimentos com as suas inovações no Neolítico. E podemos falar que durante o período Neolítico, a agricultura e a criação de animais forneceram alimentos para as comunidades humanas. No entanto, outra parte de alimentos continuou vindo da colheita de frutos, da caça e da pesca. As novas atividades de produção levaram certos grupos a morar por mais tempo nas terras que cultivavam, criando assim um novo modo de vida, chamado de sedentarismo, ou seja, certos povos passaram a habitar um mesmo lugar de forma mais prolongada, em função da agricultura. Os cultivos agrícolas deste período variavam de região para região, e destacando-se sobre estes alimentos o trigo, o centeio, cevada, o milho, a batata, a mandioca, o arroz. E as criações mais comuns do tempo eram os carneiros, cabras, os bois e porcos. Aos poucos, o domínio das técnicas agrícolas, pastorios, de muitos grupos foram armazenando assim alimentos e se organizando em aldeias. Apesar do enorme avanço tecnológico atual, podemos dizer que é possível dizer que a maioria dos alimentos consumidos pela humanidade do século XXI derivam de plantas que foram domesticadas entre o ano 8000 a.C. a 3500 a.C. Alimentos esses que podemos citar como o trigo, o milho, a batata, o feijão, o arroz, o centeio, a cevada, entre outros. Isso demonstra nossos vínculos com os conhecimentos agrícolas e pastoreiros dos tempos neolíticos. E falando em inovações, nós podemos falar que as inovações se deram pela cerâmica, pela tecelagem, pela moradia, e essas moradias, os grupos humanos também começaram a construir casas mais duradouras, feitas de madeira, feitas de barro, de pedra, de folhagem seca, e a sua edificação desses tipos de moradia está relacionada ao que se chama hoje o processo de sedentarização. Então é esse o nosso tema, falando sobre sedentarismo, e nós vivemos, hoje já presenciamos muitas dessas situações. Então, o nosso conteúdo, e até mais, até a próxima aula.